Olá, eu sou o professor Irapuã e você está no canal Tecnologia e Informação. O assunto de hoje é gerenciamento de projetos, criação do termo de abertura de projeto, TAP. Criação do TAP é o processo de desenvolvimento de um documento que formalmente autoriza um projeto ou uma fase. Normalmente, o TAP ele é apresentado para o diretor e ele recebe esses TAPs e vai escolher qual que é o projeto que vai ser aprovado. Então, ele tem que ser rápido. Tá? Normalmente, vocês vão perceber que o tamanho de um TAP ele é pequeno. Tá? Ele tem assim, informações bem objetivas. Ele possui os requisitos iniciais que satisfaçam as necessidades e expectativas das partes interessadas. Essas partes interessadas são conhecidas como stakeholders. E utiliza linguagem de alto nível. O que é isso? Linguagem de alto nível não é um português rebuscado, não é. Linguagem de alto nível é o antônimo de uma linguagem técnica. Então, quando eu falo linguagem de alto nível, é para um leigo. Então, por exemplo, você não vai falar sobre criação de story procedures, você não vai falar sobre uma API, você não vai falar sobre o code behind, nada disso. Você vai falar o quê? Que eu vou melhorar o armazenamento, que você vai criar um componente de comunicação. Então, assim, é uma linguagem para leigos. A estrutura do TAP. No PMBOK, a responsabilidade de criação desse documento é do gerenciamento de integração. Você não vai encontrar dentro do PMBOK um template, tá? Algo como, olha, você deve fazer isso, 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 isso. Não existe isso. Por quê? Porque é um conjunto de boas práticas. Ele vai sugerir que você tenha o TAP. Nas empresas, normalmente, que tem a aplicação do PMBOK, há o uso do TAP. Aqui eu vou apresentar uma sugestão de estrutura, que ela pode ser alterada, mas que eu tenho utilizado em várias empresas e tenho tido resultados muito interessantes. Nessa estrutura que eu estou sugerindo, a primeira folha tem que ser a apresentação. Você vai fazer uma capa, tá? Que vai identificar que é o TAP, que é o documento que você está se referindo ao TAP. Vai ter lá a consultoria responsável ou departamento, se você for da própria empresa. Vai ter o nome de gerente de projeto, aquele que é o responsável pelo documento, a versão do documento e a data dele. Outro item importante é o projeto, ou seja, o nome que vai identificar o projeto. Ele é importante quando você for referenciar ele, né? E ele tem que ser um nome inspirador, né? Ou que você facilmente identifique que tipo de projeto que é. Por exemplo, SysVendas, um sistema de vendas. AVA, ambiente virtual de aprendizado, e assim por diante. Em seguida, você deve especificar o propósito, ou seja, o motivo que justifica a criação daquele projeto, ou necessidade que ele vai suprir. Por exemplo, a empresa precisa agilizar o atendimento com o intuito de atender mais clientes em menos tempo. Isso é um motivo, um propósito desse projeto. Um outro seria a instalação de um novo servidor propiciará no aumento da capacidade de armazenamento de dados, visto o crescente número de arquivos. Veja que tanto um quanto o outro é linguagem de alto nível. Né? Aqui eu não estou falando sobre, vai ter AD, não vai, se eu vou otimizar o sistema, eu vou fazer alguma melhoria no sistema, vou colocar um engine mais rápido. Não tem nada disso. Veja, linguagem de alto nível. Eu tenho os objetivos, ou o objetivo, né, são os targets, né, a serem atingidos e regras para considerar finalizado. Então, por exemplo, esse TAP, esse projeto, ele visa diminuição em 50% dos custos de telefonia, onde serão feitas as medições antes da implantação e após 30 dias. Então, aqui já estou definindo qual o objetivo, que é a diminuição de 50% dos custos, e como vai ser feita essa medição. Né? Vai ter uma medição e depois 30 dias novamente para verificar se chegou a esse 50%. Agora, o escopo. Talvez seja a parte mais importante dentro de um projeto. São comentários sobre os limites do projeto em linguagem de alto nível. Aqui eu estou preocupado com o que deve ser feito e apenas o que deve ser feito. Por exemplo,
O projeto constitui da criação de um sistema que possa controlar as ordens de atendimento técnicos, OATs, criadas, informar as empresas terceiras, prestadores de serviço, as autorizadas, sobre o status de cada solicitação e possibilitar a análise e mapeamento do envio das peças solicitadas. Veja, aqui eu já estou especificando que vai ser criado um sistema, tá? Para controlar as OATs. Ah, foi o Irapuã que colocou esse nome bonitinho? Não, o cliente é que definiu esse nome. O cliente já utiliza essa terminologia. Então, no levantamento de requisitos, eu mantive, obviamente, né? Informar as empresas terceiras prestadoras de serviço. Quem são elas? O cliente chama de autorizada, então eu vou manter esse nome, tá? Sobre o status de cada solicitação, ou seja, eu vou controlar elas, né? Vai ter a análise delas feitas pela equipe do cliente e o mapeamento de envio de peças. Aqui, então, eu vou controlar o envio dessas peças. Veja, eu coloquei aqui exatamente o que deve ser feito. Em alguns projetos, eu até preciso especificar o que não está incluso no escopo. Então, às vezes, quando o projeto é muito grande, então eu tenho que colocar também o que está fora do escopo, que é não escopo. Então, por exemplo, aqui, nesse projeto, eu coloquei como está fora do escopo o controle do envio pelo correio. Então, assim, colocou no correio, eu não vou mais controlar isso. Quem vai controlar agora é o correio. Então, colocar esse tipo de coisa, quando você for criar, ou for especificar o seu escopo, né, para que não fique subentendido. A gente não pode deixar nada subentendido dentro de um projeto. Riscos. Aqui você vai colocar uma lista de possíveis acontecimentos que o projeto estará preparado para responder. Eu estou preocupado com os riscos de grande impacto, tá? Aqueles que são preocupantes, que podem cancelar o projeto. Lembrando que quem vai ler esses riscos é o sponsor, né, o dono do projeto. A estrutura sugerida é o ID, né, o número dele, sequencial, a descrição do risco e a solução ou mitigação do risco identificado. Aqui eu apresento uma lista de riscos. Esses riscos podem ser até no máximo 5, tá? Aqui eu tenho alteração de escopo, então se tiver essa alteração eu tenho que renegociar, né? Veja, isso aqui indica que eu tenho consciência do que está acontecendo. Tá? O que eu passei, né, o valor que eu passei é baseado no que foi apresentado nesse documento. Qualquer alteração eu tenho que renegociar. Mudança de diretoria. De repente eu estou sentindo que pode haver isso, pode haver alguma troca. O que eu tenho que fazer? Eu reapresento o projeto de diretoria. Esse item aqui talvez possa ser só interno, talvez você apresente para o sponsor, né? Sabe, por exemplo, se você vai apresentar para o presidente. Então, tudo bem, fala da diretoria, né? Agora, se você apresenta para um diretor, talvez ele não goste muito. Então, isso aqui tem que ser usado com parcimônia. Terceiro, lançamento de um produto semelhante da concorrência. Esse daqui é um item importantíssimo de ter. Tá, eu estou desenvolvendo um produto, ok. E a concorrência vem e lança um igual. O que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer quando acontecer isso? Primeiro, eu tenho que monitorar o mercado, então eu tenho que ficar sempre de olho. E segundo, se ocorrer, eu vou fazer a criação de uma característica diferenciada. Eu vou falar, tá, ele fez A, B e C, eu vou fazer A, B, C e D. Então, já ter alguma situação, pensar em alguma situação nesse sentido. Requisitos. São características dos produtos ou serviços que irá satisfazer as necessidades dos stakeholders com linguagem de alto nível. Então, por exemplo, os requisitos. O que o projeto vai ter? A identificação do cliente pelo portal web. Aqui, veja, eu estou usando linguagem de alto nível, linguagem para leigo. Então, aqui eu não vou falar que vai ter uma autenticação via Story Procedure no SGBD. Não. Simplesmente identificação do cliente pelo portal. Acabou. Aqui, segundo, disponibilizar o dobro do espaço para armazenamento de arquivos. Aqui eu não vou falar se eu vou comprar um HD novo de 7200 RPM. Não está preocupado com isso. Está preocupado que eu vou dobrar o espaço. Agora, sobre as restrições. Então, são regras ou situações que restringem o projeto. Normalmente, por experiência, as restrições são por tempo ou custo. Tá? Nenhum cliente, nenhum projeto que eu peguei, o cliente chegou para mim e falou assim, não, olha, pode gastar o quanto você quiser. Putz, nunca tive essa sorte.
Tá? Normalmente você já tem um budget, né? Uma reserva específica para isso. Né? Às vezes isso é apresentado, às vezes isso é velado. Se é velado, a possibilidade de você errar é maior. Né? E de tempo, normalmente você vai ter uma data específica que ele vai colocar uma campanha, ou ele precisa passar na frente do concorrente, enfim. Os exemplos que eu passei aqui, primeiro, o custo não deve ultrapassar 100 mil. Então, é uma restrição orçamentária de custo. Então, assim, eu posso fazer qualquer coisa no meu projeto. Eu tenho que entregar o melhor possível, desde que não ultrapasse 100 mil pounds, né? Aqui eu não coloquei se é real ou dólar. Simplesmente o cifrão para pounds. Se for uma multinacional é em dólar, se for uma nacional é reais, normalmente. Segundo, a data de lançamento deve ser 1º de novembro. Veja, aqui é uma restrição de tempo. Vai ter uma campanha, por exemplo, que tem que estar pronto dia 1º de novembro. Um exemplo disso são a Copa do Mundo. Tinha uma data específica, tudo tinha que ficar pronto naquele dia. Né? É uma restrição de data. Custos. Referência aos custos com divisões, por exemplo, de software, rádio, people são as pessoas envolvidas, de repente outros como infraestrutura. Aqui eu estou preocupado em colocar os totais, são valores de referência. Por exemplo, vou comprar um equipamento, um computador, R$3.000. Veja, não estou preocupado agora se vai custar 2.995 ou 3.005. Não, é uma referência. Sabe-se que isso pode variar. É só para ter uma ideia. O que não pode acontecer, por exemplo, eu vou comprar um equipamento de R$1.000, vai lá e gasto 5. Tá? Essa diferença absurda. Tá? Mas assim, costuma-se trabalhar com uma margem aí de 5 ou 10%, dependendo da empresa. E aqui tem um exemplo. Então, eu tenho aqui, por exemplo, item de hardware, né, 2.000, são valores fictícios. Software, isso, peopleware, isso, móveis, isso, total, isso. Então, é uma tabela assim que é esperada dentro do seu TAP. E agora vem a equipe do projeto. Né, quais são as pessoas que estão envolvidas nesse projeto que você está apresentando. Então, são pessoas que fazem parte da equipe, né, suas responsabilidades, nível de autoridade designada. Inclui também o GP. A estrutura sugerida é o ID, nome do recurso, cargo, responsabilidades e nível de autoridade. A disposição disso varia muito. Então, você pode fazer, por exemplo, o nome do recurso e o cargo embaixo. Existem várias formas de fazer. O que eu trouxe para vocês foi essa daqui. Eu tenho um ID aqui, né? 1, 2, 3, 4, o nome da pessoa, o cargo dela, a responsabilidade e o nível de autoridade. Né? Eu já vi estruturas que não tinham nível de autoridade, simplesmente essas outras 4 colunas aqui. Tá? Mas isso fica muito a critério do GP, gerente de projeto. Depois do escopo, o cronograma é um dos itens mais visados. Eu vou dividir ele em marcos, tá? Em milestones, que são fases, são paradas significativas para o cliente, tá? Para o sponsor, não é para o gerente de projeto. Tá? O gerente de projeto é muito mais detalhado. E aí o que acontece? Eu tenho, quanto maior o projeto, mais fases eu tenho que ter. Porque é assim que você consegue gerenciar um grande projeto. A estrutura sugerida é ID, nome do marco e data de entrega. Essa data de entrega, quando o projeto já está aprovado previamente, eu já sei as datas, então eu coloco, tá? Mês e ano. Agora, se eu não tenho esse data de início, eu posso colocar mês 1, mês 2, mês 3, para representar essas entregas. Aqui é um exemplo. Né? Eu tenho aqui o ID, né, do milestone, eu tenho o milestone, por exemplo, levantamento de requisitos. Tá, ele vai entregar isso de janeiro de 2020. Né? Módulo de cadastro, março, módulo de estoque, maio, alinhamento, junho, assim por diante. Quantos eu tenho que ter aqui? Não devo ter muitos. Tá? Eu sugiro aí de 5 a 6 marcos, né, milestones, no máximo. Lembrando que aqui é um TAP. Cada um desses itens vai ser explodido depois em várias atividades. Mas neste momento, não é interessante ter uma lista muito grande aqui. Simplesmente os milestones mais importantes para o meu projeto. Bom, esse material todo aqui eu retirei do PMBOK, Project Management Body of Knowledge, né? Que é o corpo de conhecimento de gestão de projeto da versão de 2018, tá? É V7. Informações sobre isso estão no capítulo 4 desse livro.
E essa foi a apresentação de gerenciamento de projetos, criação do termo de abertura de projeto TAP. Se gostaram, deem um like, inscrevam-se e ativem o sininho para receber notificações. Muito obrigado.